Irmãos, eu quero compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos. Eu quero falar sobre buscar uma intimidade profunda com Deus, desenvolver uma intimidade profunda com o nosso Senhor, porque é um dever nosso como cristão se preocupar com isso, se preocupar em ter um relacionamento com o nosso Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns tópicos, alguns pontos que as Escrituras nos apontam e nos dá uma direção de como desenvolver isso. Então, eu quero compartilhar com a igreja justamente sobre esse tema, e junto com esse tema, esses subtemas sobre o desenvolvimento de uma intimidade profunda com o nosso Deus. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E dentro desse subtema, para nós desenvolvermos uma intimidade mais profunda com Deus, desse subtema é buscar a Deus com sinceridade de coração. Se nós queremos desenvolver esse relacionamento mais profundo, nós devemos ter essa atitude de buscar a Deus com sinceridade. Jeremias diz assim, 29:13: o Senhor nos diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Dentro do que está escrito aqui é uma profecia de Jeremias para o povo de Jerusalém que estava em exílio na Babilônia. E o povo lá, com certeza, por não estar dentro da sua origem, dentro da sua terra, dentro do meio do seu povo, eles estavam lá exilados, vivendo na Babilônia, longe das suas terras. E eu imagino como é que deveria estar o coração desse povo, longe da sua cultura, longe do seu habitar. E o profeta Jeremias, da parte de Deus, profetiza para eles, dentro do contexto histórico, eles lá no exílio. Ele primeiramente, nos versículos anteriores, ele diz: orem pela cidade, o Senhor dizendo: orem pela cidade para ela prosperar, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. E anterior também o Senhor diz: olha, vivam aí, tenham filhos, casem-se, sabe? E dentro desse contexto histórico, dentro de uma atitude prática, nós hoje vivemos no meio desta terra, nós vivemos na cidade de Criciúma, nós vivemos no Brasil, mas nós sabemos e temos consciência que a nossa origem, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é a Nova Jerusalém, que em breve ela virá e será estabelecida. Mas dentro da profecia de Jeremias, podemos trazer para uma aplicação prática nos nossos dias, para nós vivermos nesta terra, interceder por ela, viver o reino, manifestar a presença de Deus através das nossas atitudes, do fruto que o Senhor nos dá, manifestar o reino dos céus por essa cidade. Amém? E para nós refletir o Senhor, para nós desenvolver essa intimidade mais profunda com o Senhor, nós precisamos entender esse contexto, buscar ao Senhor de todo o coração. E é o que Jeremias profetiza para aquele povo. E o que é buscar o Senhor de sinceridade de coração? O que é ter essa atitude de sinceridade? Aí eu quero usar o exemplo de Zaqueu, Lucas 19, do 8 ao 9. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Um coração sincero é um coração arrependido. Um coração sincero é um coração que, quando o Jeremias profetiza, é essa atitude. Uma atitude de um povo que sabe quem é, o momento em que está vivendo, o que está passando. E Zaqueu, ele tinha essa ânsia de conhecer Jesus, ele tinha essa ânsia de saber quem era Jesus. Mas a maior evidência de um contato, de uma intimidade que surtiu efeito na vida de Zaqueu foi o arrependimento. Se nós queremos viver uma intimidade profunda com Deus, primeiramente nós temos que nos arrepender e ter um coração sincero diante de Deus. Até porque em Salmos 51:17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus não desprezará. Então, se eu e você queremos
ter algo mais profundo com Deus, nós devemos ter esse coração arrependido, um coração que se dobra, um coração que se rasga, um coração que se arrepende, um coração que não vive nas práticas a qual não agrada ao Senhor. E tem gente, irmãos, que vive apoiado em sua própria força, apoiado nas suas próprias convicções, e não se aceita ser moldado e ser disciplinado pelo Senhor, não aceita ser corrigido pela palavra de Deus. Irmãos, e quando o Senhor nos exorta, quando o Senhor nos corrige através da palavra, é porque o Senhor nos ama, e Ele tem um destino para nós. E quando o Senhor se encontrar, quando o Senhor vir ao nosso encontro, irmãos, nós devemos estar em santidade, em santos e irrepreensíveis no Senhor. Então nós não devemos nos apoiar em nossas próprias justiças. Não devemos, irmãos, igual está escrito aqui em Lucas 18, do versículo 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Tem um coração sincero diante de Deus, meu irmão. Olha a atitude desse publicano. Ele reconhece que as suas práticas estavam erradas, enquanto o fariseu, sim, ele fazia tudo correto. Ele dizimava, que é correto, é o mandamento e nós devemos fazer. E o publicano, ele reconhece a sua falta, só que ele reconhece com sinceridade. Enquanto o outro que fazia tudo correto, ele se apoiava nessa justiça pelos seus atos, e não pelos atos de misericórdia de Deus, não, mas ele se apoiava em sua própria justiça. Eu faço, eu consigo, eu sei, eu vou lá e faço acontecer. Enquanto o outro dizia: sim, Senhor, realmente, dentro do coração dele ele dizia: Senhor, eu não faço, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Eu imagino, a Bíblia me abre esse leque para pensar isso. Naquele momento o coração do publicano dizendo para si mesmo: Senhor, eu estou desalinhado com a tua palavra, eu estou desalinhado, mas eu me arrependo porque eu sou pecador. Um coração sincero reconhece as suas faltas, reconhece as suas limitações diante de Deus, e ele não tenta se justificar pelos seus próprios atos. Reconhece as suas faltas, reconhece as suas limitações e se humilha diante de Deus. E um coração sincero é um coração que se arrepende. Não existe vida cristã sem arrependimento. Irmãos, nós vamos perder tempo se nós vier ao culto de domingo a domingo, mas se eu e você continuar preso nas práticas pecaminosas e não haver um arrependimento, uma mudança de vida, assim como Zaqueu fez. Ele teve um encontro com Cristo, ele ansiava ver Cristo, e quando ele teve esse encontro, houve arrependimento. O próprio Senhor diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. E por da onde que veio o arrependimento? Quando ele diz: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Um coração arrependido é um coração que olha para aquilo que estava praticando e se enoja daquilo, não quer mais viver aquilo, não tem prazer e não compactua com aquilo. E foi isso que aconteceu no Zaqueu. Então um coração sincero, irmãos, é um coração que se arrepende, um coração que se rasga diante de Deus. E se nós queremos ter intimidade com o nosso Deus, nós precisamos ter esse coração arrependido, um coração que se dobra, um coração que se volta ao Senhor. Porque o próprio Salmos diz, conforme nós lemos: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Amém? Eu quero convidar a igreja nesta noite, convidar você que está aqui nessa noite, a fazer um autoexame. E se até aqui você está vivendo uma vida sem arrependimento, desenfreado, pecando sem temor nenhum, vivendo uma vida no lamaçal,
totalmente desalinhado com a palavra, totalmente torto. Eu não estou falando como moralista, legalista ou alguém que é superior a ninguém, não, mas é o que as Escrituras nos diz. Ela fala que nós devemos ter um coração arrependido, e não há salvação sem arrependimento. E eu convido a você a fazer essa reflexão. Será que você tem se arrependido? Será que você tem largado aquilo que você tem feito, que não agrada a Deus, que é contra a palavra do Senhor e que fere os princípios de Deus? Faça um autoexame, e eu convido você a olhar para dentro de si, olhar para o seu coração e ver se esse teu coração está sendo sincero diante do nosso Deus. Um segundo subtema para nós desenvolvermos uma intimidade mais profunda com Deus é a palavra de Deus como fonte de intimidade. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra do Senhor tem que ser, irmãos, a nossa fonte de intimidade, nossa fonte de relacionamento com Deus, principalmente para nós conhecermos a Deus. É as Escrituras Sagradas, porque é ela que examina as intenções. Porque se nós pararmos para avaliar nós mesmos de acordo com os nossos conceitos, corre-se o risco de nós passar pano para os nossos erros, corre-se o risco de nós encobrir as nossas faltas, irmãos. Eu não estou falando de uma caminhada perfeita, irmãos, mas eu estou falando de uma vida aprisionada, uma vida refém. E nós somos chamados a viver da palavra do Senhor como a fonte de intimidade com o nosso Deus. Isso está em Hebreus 4:12. Pois a palavra é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Tu quer saber como é que tu está? Eu quero saber como é que eu estou. É as Escrituras, meu irmão. As Escrituras, ela vai dizer bem como é que nós estamos. As Escrituras vai nos apontar bem certinho como que estão as nossas caminhadas, como que nós estamos vivendo. E o mais incrível, irmãos, na célula que a gente tem o nosso encontro, que é muito legal, muito bênção de Deus, a gente conversa muito sobre isso, sobre mergulhar nas Escrituras, viver as Escrituras, ter a sua vida pautada pelas Escrituras. Olha que interessante o que diz Atos 17, do versículo 10 a 11. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Irmãos, e tantos de nós às vezes nos apoiamos em tantas coisas, deixamos nos levar por tantas outras coisas, apoiamos a nossa vida em tantas outras coisas. E olha a atitude desses bereanos, que era pregado, era anunciado a palavra, e eles iam lá examinar as Escrituras. Essa é a atitude da igreja do Senhor: examinar as Escrituras, olhar a palavra, porque ela é a fonte de intimidade com o nosso Deus. É ali que nós vamos ver como nós estamos, é ali que o Senhor vai falar fortemente ao nosso coração através das Escrituras. Quando há falta em nós, as Escrituras vai refletir forte em nossas vidas. As Escrituras, meus irmãos, as Escrituras. Quando mergulhamos nas Escrituras, conhecemos mais sobre o caráter de Deus e os seus caminhos. Através da leitura e meditação na palavra, o nosso coração é renovado e é fortalecido. É através das Escrituras. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja do Senhor? Oh, aleluia! E o terceiro subtema: intimidade através da oração. Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. A oração é um meio muito poderoso, irmãos, para nós nos conectar a Deus. É um momento de relacionamento nosso com Deus. E como nós falhamos nisso, como nós falhamos na oração, na dedicação da oração, como nós temos falta. Como nós temos falta de nos comunicarmos com o nosso Deus, como nós temos falta de dobrar os nossos joelhos e ter o nosso secreto com Deus.
Irmãos, eu sei que a nossa vida é tão corrida, nós temos tantas coisas, é uma loucura, mas nós não podemos abrir mão de ter um momento com Deus em oração. Nós não podemos abrir mão de orar ao Senhor. Nós não podemos abrir mão de ter o nosso secreto a Deus, fechar a porta e lá abrir o nosso coração e revelar as coisas mais sinistras que estão aqui dentro. É no secreto que nós abrimos o nosso coração e expomos as nossas fraquezas, as nossas mazelas. E nós empurramos, nos fazemos de cego e tocamos o dia após dia sem sequer orar, sem sequer ler a palavra, e vivemos como se tudo fosse normal. Não, irmãos, nós não podemos nos acomodar nesse ponto. Eu e você vamos nos dedicar nisso, meus irmãos, vamos nos dedicar à oração. Eu te convido junto comigo a buscar mais a Deus, a orar mais ao Senhor, a ir lá no secreto, dobrar o joelho e falar assim: Senhor, os meus pensamentos são esse, isso aqui passa pelo meu coração, Senhor, isso aqui passa pela minha mente, porque até o que nós pensamos é pecado. Oh, aleluia. Às vezes as pessoas acham que pecar é o ato e não, só o pensamento. Pecamos, irmãos. Oh, aleluia. E olha o que diz Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração. Já observaram que tudo é o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe como que vai sarar essa nossa ansiedade, irmão? Essa loucura desenfreada, essa doideira que nós vivemos, é quando nós dobrarmos o nosso joelho e entregar tudo ao Senhor. É entregar tudo a Ele, confiar que Ele está no controle e no domínio de tudo. É Ele que tem o controle. E não me diga Deus não pode, porque Ele pode. Ele é um Deus que opera, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que ouve, é um Deus que fala, é um Deus que está presente, um Deus que entregou o seu Filho, que tem um plano para nós. Eis aqui eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz lá em Jeremias, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. É Ele que sabe, é Ele que tem. E nós devemos buscar ao Senhor em oração para viver isso, para viver essa nossa vida alinhada. Uma vez o pastor falou que a coisa mais certa, eu não esqueço esse dia. O pastor falou que quando nós estamos em oração com o Senhor, é como se a nossa vida fosse um barco à vela. Lembra disso, pastor? Quando a igreja ora, quando nós nos alinhamos em oração, quando nós nos alinhamos em buscar ao Senhor, é como se nós estivéssemos endireitando as nossas velas, e o vento de Deus soprando sobre nós, nos dando a direção para onde o Senhor quer. O irmão não parou para pensar que até aqui você tem batido cabeça, tem vivido ansioso, tem vivido uma vida tão desesperada, porque está faltando isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você crê nisso? Vamos orar mais ao Senhor. Quem aqui vai buscar mais do Senhor, mais a presença do Senhor? Oh, aleluia. E o quarto subtema, a intimidade. Que a gente vai desenvolver essa intimidade com Deus é na presença também de outros crentes. Quando a gente está em comunhão, isso nos ajuda, irmãos. Não é apoiado em pessoas, não é isso, mas em comunhão. Porque olha o que diz o texto em Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, desenvolver uma intimidade com Deus também é congregar, irmão. A maior mentira que Satanás pode inventar para um cristão é: eu não preciso da igreja. Maior mentira. Se você já disse isso, você está sendo enganado. Abre o teu olho, meu irmão, abre o teu olho, minha irmã. Essa é a maior mentira de Satanás, que eu não preciso da igreja. O texto está dizendo:
não deixemos de reunir-nos com uma igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando veem que se aproxima o dia. Irmãos, se nós queremos desenvolver uma intimidade profunda, não tem como nós sermos corpo fora da cabeça, que é Cristo. Se você quer ter uma intimidade mais profunda com Deus, você tem que congregar. Você tem que ser parte da família de Deus. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo. O Senhor não vai buscar uma noiva, um corpo fragmentado. Não, Ele vai buscar a noiva, vai buscar um corpo completo para a glória dEle, amém? E eu quero dizer para você, meu amigo visitante, meu irmão, você que está vindo aqui, se você não está congregando, procure urgente uma igreja, um local para você congregar, e sinta-se muito à vontade de congregar conosco. Mas não deixe de congregar, e não caia nessa ladainha do demônio de que você não precisa estar congregando. Eu não preciso da igreja, né, Mauro? Uma das maiores mentiras é servir a Deus é eu cuidar da minha família. Eu não preciso da igreja, porque é assim que começa. Não caia nessa onda, meu irmão. Não caia nessa ladainha. E de acordo com esses subtemas, meus irmãos, para nós encerrarmos, para nós desenvolver uma intimidade profunda, buscar a Deus com sinceridade de coração. E deixa eu te falar uma coisa: ter zelo por Deus não significa ter intimidade com Deus. Porque eu quero ler para vocês aqui em Romanos 10:1, diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é pelos israelitas, é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Se coloque de pé. Eu quero te convidar ao arrependimento. Eu quero te convidar a você buscar ao Senhor de todo o coração. Você não precisa se expor, você não precisa